Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa Casa na Arte. Hoje eu trago uma nova indicação de um filme tocante, emocionante, bem bonito, um drama histórico de 2019 que tem muita relação com uma conversa que eu estava tendo com os meus alunos em aula. Uma das cenas em particular, que eu acho uma das mais belas e poéticas, me chamou muito a atenção e trava relações assim bem interessantes com o que eu estava discutindo com os alunos. Nós lemos um texto que conta um pouquinho da história, da nossa comunicação humana e as diferentes linguagens que a gente desenvolveu ao longo do tempo. E uma fase que é considerada muito revolucionária, muito inovadora, divisora de águas na nossa cultura, é aquela em que as antigas civilizações, há mais de 6.000 anos, desenvolveram sistemas de escrita, Então a escrita vem, na verdade, para registrar o que a fala não consegue. Na fala a gente perde muita coisa, a gente fica o tempo inteiro acho que iniciando frases que a gente não termina, pensamentos que ficam um pouco sem conclusão, a fala é muito dinâmica, Mas ao mesmo tempo ela não tem um caráter de registrar de modo mais permanente as coisas para que fiquem para a posteridade, não servem como documentos históricos importantes. E uma vez que a escrita é inventada na nossa cultura, é ela que cumpre esse papel, então ela exerce essa função de poder registrar, tanto é que tudo que se preserva do passado são justamente documentos, tabletes de argila antigos, inscrições em pedras, em lápides, enfim, documentos que são encontrados fragmentados em meio às ruínas e que são encontrados por arqueólogos e que são trechos de poemas, versos antigos, antigas orações e assim por diante, que fizeram parte de algum ritual. Então a gente conversava sobre a escrita ser uma fase, é claro, super importante da nossa comunicação, ser sim revolucionária, é claro, e depois de inventarmos escritas mais pictográficas, cuneiformes, passamos pela fase de uma escrita mais parecida com a nossa, que é a escrita dita alfabética. Havia alfabetos fenícios só com consoantes, o alfabeto romano, por exemplo, que daí já acrescentava as vogais que a gente tem hoje, e com isso surgem os livros, os textos escritos, os documentos que receberam vários suportes, desde esses da pedra e da argila, como eu mencionei, até depois o papiro, o papel, como a gente sabe. E hoje, por que não, já vamos atualizando aqui a nossa fala, o nosso discurso, os suportes digitais, os dispositivos móveis, as telas, notebooks, tablets, que fazem com que a escrita aconteça, que a gente possa clicar ali, digitar e encontrar as informações que a gente busca, o conhecimento que a gente quer construir, ou mesmo o nosso entretenimento, os filmes, séries, cinema, enfim, tá tudo ali muito acessível, E um filme, como eu disse, que tem total relação com isso que a gente está conversando, mas que na verdade também permite que a gente relativize um pouco, pondere um pouco sobre se a fala, na verdade, é tão transitória assim e não tem esse valor de registro e de peso que a escrita tem e que adquire principalmente na nossa cultura, ocidental, é o filme O Cântico dos Nomes. É bem bonito o título também no original, em língua inglesa, The Song of Names. É um drama de 2019, como eu comentei, que tem direção do canadense François Girard, E na verdade é um filme que tem por contexto a Segunda Guerra Mundial. Eu não vou aqui entrar em detalhes do enredo, enfim, porque depois, caso vocês tenham interesse, vale a pena conferir.
O filme vale porque fala de arte, fala muito de música, e como muitos que me acompanham aqui eu sei gostam, né? Então vocês vão se envolver com um enredo, porque apesar de um cenário de Segunda Guerra Mundial extremamente escasso, árido, violento e terrível, nós temos músicas tocando o tempo todo, violinistas brilhantes que estão ali aprendendo, praticando, enfim, compondo. Então tem uma luz no fim do túnel e um cenário assim fértil que acontece aí, né, pelo viés da arte, nesse contexto, apesar das perseguições, enfim e tal. Então vale por esse aspecto, o filme vale pela questão musical, o filme vale para aqueles que gostam de filmes que retratem essa ambientação histórica de guerras, né, mundiais, mas o filme também vale, como diz aí o título, o Cântico dos Nomes, o porquê desse título, né? Justamente porque faz referência a uma tradição judaica muito antiga, como um dos perseguidos, né, é o grupo de judeus, e aí nós temos uma família, né, judaica, polonesa, que está, né, sendo perseguida, e portanto eles querem que um dos filhos fique sob proteção e tutela de uma outra família, que vai estudar música, enfim, que fique protegido numa outra cidade, num outro país, e aí mostra Londres e tal, para que ele possa ter mais garantias, né, de sobrevivência e de um futuro. Então a gente vê, né, essa cultura que é ameaçada, essa família que infelizmente é separada, como muitas foram, a gente sabe, nesse período de guerra. Então os pais dos filhos, os irmãos entre si, como é o caso aí, né? E aí a gente tem então essa questão de uma tradição que canta os nomes dos mortos para reverenciá-los e para preservar a sua memória. Então não é a escrita que preserva a memória nesse caso, porque você registra num livro ou hoje digita num texto, salva numa memória, né, de um smartphone, e daí você acessa quando quer. Você deixa registrados os aniversários dos seus conhecidos na rede social, né? E a gente não tem mais agenda, não tem mais diário, não faz mais listas de compras em papel, tá tudo no digital, mas tá tudo sempre por escrito, justamente para que a gente lembre, né? Como a memória pode falhar, historicamente a gente faz o quê? A gente depende da escrita para que essa memória não se perca. E o filme é legal porque ele mostra o contrário, a sobrevivência e a manutenção de uma cultura que é uma cultura oral, de entoar e de cantar mesmo, de modo assim ritmado, os nomes dos mortos, os nomes dos ancestrais, os nomes dos injustiçados, daqueles que se foram. E a cena que eu mais admiro, particularmente, que eu fiquei arrepiada ao assistir, é quando um dos protagonistas está esperando receber notícias de sua família, já adulto, depois de muitos anos, não sabia do paradeiro dos pais, enfim, dos tios, dos familiares. Ele ouve os seus nomes sendo entoados dentro de de um templo, uma instituição assim, né, religiosa, um espaço ali religioso sagrado, onde se reúnem vários judeus para manter justamente essa tradição, e ele cai em prantos. Eu tô dando um certo spoiler aqui, mas o spoiler maior do filme na verdade não é esse, né? É depois a sua amizade que sofre e que aos trancos e barrancos vai sendo construída entre ele e uma outra personagem. Mas ele fica sabendo da notícia do falecimento dos pais através desse cântico. Os nomes dos pais são cantados e ele recebe desta forma a notícia do seu desaparecimento, infelizmente. Nesse caso, é sempre um líder religioso que é responsável por fazer o cântico dos nomes, né? E segue algumas datas especiais do calendário judaico e faz com que essas pessoas
nunca sejam esquecidas e além disso, né, eu acho que mais até do que isso, sejam também reverenciadas e homenageadas. Então olha só que bacana perceber que o filme mostra uma cena de uma cultura que é diferente, que preserva pela fala, pela música, pelo ouvir, pela oralidade a memória e não pela escrita, porque ele tem diante de si, o líder nessa cena, o livro. Nesse livro estão sendo anotados todos esses nomes para que depois os familiares que busquem notícias venham a saber, né, dessas notícias, mas ele não lê, ele não abre o livro, ele fecha o livro depois de buscar e ele faz todo esse ritual pela voz e pelo canto para cantar os nomes dos pais aí do protagonista que a gente acompanha durante toda a trama. Aí eu pergunto a vocês, na nossa cultura parece que a memória caiu em desuso. A fala tem muito menos valor do que a escrita num mundo jurídico e burocrático que tudo que é assinado, contrato, com vias, com certificações, enfim, assinaturas digitais para garantir a autenticidade de documentos, né? A gente vive muito esse mundo e parece que a palavra, quando simplesmente falada e não registrada, por escrito num papel ou mesmo a memória, sabe de cabeça alguma história, sabe cantar uma música de cabeça sem que leia, enfim, parece que estão relegadas a um segundo plano. Então eu queria saber muito a opinião de vocês a esse respeito. Me respondam aí nos comentários, por favor, se vocês acham que a fala e a memória ainda têm importância na nossa atualidade e como fazer para que elas sejam mais valorizadas do que elas são no nosso cotidiano. Vou adorar saber o que vocês estão pensando. Espero que tenham gostado da minha indicação do filme de hoje. Nos encontramos sem falta no próximo vídeo, na próxima quinta-feira, para mais dicas de livros, filmes e afins, tá bom? Espero por vocês. Um forte beijo, até lá!